paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Meu nome é Marcelo, que Deus vos dê um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite. Você que é evangélico, você que não é evangélico, abra sua Bíblia, livro de São Lucas, capítulo 18, o versículo 9. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, que diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja bem a palavra de Deus para nós. Essa palavra ela serve para nós que servimos a Deus. A Bíblia vai contar aqui esta parábola, Jesus contando esta parábola acerca, meus amados irmãos, do fariseu e do publicano. Jesus vai começando a contar esta parábola e nós vamos analisando o que aconteceu com o fariseu. A Bíblia diz que o fariseu, ele queria se exaltar, se engrandecer. A Bíblia diz no versículo 11, a parte B, diz assim, ó: orava consigo desta maneira, o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele estava querendo ser melhor do que os homens, do que muitas das vezes o seu próximo. E ele diz: não sou como os homens, os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano, a qual ele estava orando junto com ele. Meus amados irmãos, ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja bem, meus queridos irmãos, este fariseu estava desfazendo do seu próximo, se achando melhor do que o seu próximo, querendo se justificar-se diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o publicano, ele orava desta maneira, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito. Olha bem que ele não dizia nada acerca do que ele fazia, ou do que ele iria fazer. Ele só dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o outro estava querendo se justificar: olha, eu não sou como este publicano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola, eu jejuo, eu oro. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que este publicano, e nem ele orava de pé, estando em pé,
de longe. Talvez ele ouvia até a oração do fariseu, mas a oração dele talvez o fariseu não ouvia. Mas a Bíblia diz que ele levantava os olhos ao céu e batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas você não vê este homem fariseu pedindo perdão a Deus. Você não vê esse fariseu se humilhando diante de Deus, mas você vê este fariseu se exaltando. E a Bíblia diz que a oração dele era essa. Olha bem. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha, meu querido, minha querida irmã, a oração desse fariseu, uma oração querendo se justificar diante de Deus, porque ele se achava melhor do que o seu próximo. Assim também é nos nossos dias de hoje. Não é diferente, meus queridos irmãos. E olha que ele dizia que ele não é como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E ele dizia, não, e também como este publicano, que ele não era como o publicano, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele jejuava, que ele dava os dízimos. Mas você não vê este homem pedindo perdão a Deus, se humilhando. Assim também é para nós. O versículo 14, Jesus resume tudo, dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, um se exaltava. O fariseu se achava melhor do que o publicano. Mas o publicano orava dizendo, pedindo perdão dos seus pecados, dizendo que ele era pecador. Então Jesus aqui ele disse que aquele desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então ele estava se exaltando, mas nós vemos aqui o lado do publicano. Ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu que era pecador, enquanto o outro se exaltava, porque era um dizimista, porque orava e jejuava 2 vezes por semana. Então, meus queridos irmãos, esta é a palavra para nós. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós vemos aqui o publicano, ele se humilhou diante de Deus. A sua oração foi uma oração curta, mas nós vemos que o fariseu não. Ele se exaltou, ele desfez do seu próximo, ele rejeitou o seu próximo, se achando melhor do que os homens e melhor também como publicano. Que essa palavra ela possa ser tocante no nosso coração, na nossa alma. E se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus, reconheça o teu pecado, faça como o publicano, desça, se humilha, pede perdão ao Deus Todo-Poderoso, e você alcançará a misericórdia de Deus e a salvação. Que Deus os abençoe.
Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha. Isso vai ajudar com que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo. Mas se você também não gostou, não tem problema não. Estaremos orando para os inscritos, para os não inscritos, para aqueles também que dão joinha e para aqueles também que não dão. Deus abençoa todos. Fica na paz do Senhor Jesus.